Tem gente que consegue viver a vida igual uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, a mais de 100 km por hora. E um cara que levou isso muito a sério foi o Lorde britânico Thomas Cochrane, que atuou no parlamento, atuou na marinha e lutou nas guerras de independência aqui na América do Sul. Não acredita? Então confere aí pra tu ver. Mas antes da gente começar, queremos te lembrar que o Vogalizando a História também existe fora aqui do YouTube, meu amigo. Tu já segue a gente ali no Twitter? Tu segue a gente no Instagram? Tu já ouviu o nosso podcast? Vai lá conferir o nosso material, porque todo mundo que vê o que a gente faz fora daqui gosta. E tu vais gostar também. E o vídeo de hoje foi uma sugestão da Embaixada Britânica no Brasil, que mandou um baita presente pro Vogalizando, esse livro bem aqui, que serviu de referência para que a gente pudesse contar a magnífica história desse cara, que foi o Thomas Cochrane. Confere aí. Thomas Cochrane nasceu no dia 14 de dezembro de 1786, em Enfield, na Escócia, hoje incorporada à cidade de Hamilton. Foi o filho primogênito de seus pais, e seu avô materno era um oficial da Marinha Britânica. Só que o jovem Thomas acabou crescendo sem mãe, porque ela morreu antes mesmo dele completar 9 aninhos. A figura materna que ele teve foi a sua avó materna. Por parte de pai, o avô dele era um major do exército e, assim como ele, se chamava Thomas Cochrane, assim como um primo que também acabou se tornando um médico famoso. O avô dele era o 8º conde de Dundonald, título esse que passou para o seu pai depois da morte dele, se tornou o 9º conde, e o Thomas, por ter sido o primogênito, assumiu o título de Lorde. O pai do Thomas se casou algumas vezes e passou por dificuldades financeiras, chegou até a fugir para Paris. Então, o cara não conseguiu mandar seus filhos para estudar em bons colégios escoceses. O que ele queria era que seu filho servisse ao exército, mas Thomas queria fazer como fez seu avô e como fazia seu tio Alexander Cochrane, e servir a marinha. Quando começou a carreira naval, era considerado velho, porque já tinha 17 anos e meio, e geralmente quando se ia iniciar nessa carreira, tinha que estar lá entre seus 9 e 14 anos. Isso foi em 1793. E em 1796, o cara já era tenente. Um dos grandes heróis que ele tinha, apesar de nunca ter ficado sob seu comando, era o Almirante Nelson, um dos maiores nomes da história da Marinha Britânica. Em 1800, o Nelson captura um navio de linha francês de 74 canhões e o comandante da frota do Mediterrâneo precisa designar o novo comandante para essa embarcação. E se tu tá pensando que ele designou o Cochrane, tu errou, meu amigo, porque ele designou o Halley Brenton, que era o comandante do HMS Speed de 14 canhões. Só que agora o Brenton estava no comando de um grande navio e precisava de alguém para ficar no comando do Speed. E é aí que entra o Thomas Cochrane. Tá, o Speed era um dos menores navios da Marinha Britânica, tinha só 24 metros de comprimento e o Cochrane ficou meio decepcionado. Mas assumir o comando dele foi uma das melhores coisas que poderia acontecer com o cara. Até porque o navio ao qual ele servia antes pegou fogo e dos 829 tripulantes, 683 morreram. Provavelmente ele estaria entre os mortos também. No comando do Speed, Thomas Cochrane atuou no mar Mediterrâneo e começou a fazer seu nome, ficando famoso principalmente pela malandragem. Teve uma vez que ele perseguiu um navio mercante espanhol pela costa de Alicante e, quando menos percebeu, estava de frente com uma fragata espanhola muito maior, com os canhões apontados para ele. Muito mais do que depressa, ele levantou a bandeira de quarentena, disse que a sua embarcação estava vindo de Argel e lá a peste estava pegando. O oficial espanhol, que ouviu isso, ficou apavorado e vazou, deixando o Speed em paz. O Cochrane usou bandeira e sinais falsos algumas vezes durante a sua carreira, e um dos eventos mais famosos da vida do cara aconteceu nessa época também, ali na ilha de Malta. Oficiais do regimento monarquista francês que estavam na ilha e eram opositores da Primeira República organizaram um baile à fantasia e estavam vendendo os convites no porto. O Cochrane resolveu ir vestido de marinheiro, usando uma calça branca, um paletó azul e um chapéu de palha. Chegando lá, os seguranças viram ele com aquela roupa e não deixaram o cara entrar. O Cochrane, em vez de dizer que ele era um oficial e um nobre, disse que se ele tinha o convite, ele podia ir na festa do jeito que ele quisesse. Aí chegou um oficial francês, agarrou ele pelo colarinho, tentou expulsá-lo da festa, levou uma porrada no nariz e começou um saragaço. O Cochrane então se identificou, deixaram ele, mas o cara que levou a porrada exigiu um pedido de desculpas, coisa que o Cochrane disse que não ia pedir. O cara então desafiou ele para um duelo de pistolas na manhã seguinte e os caras trocaram tiros. Cochrane levou um tiro de raspão e acertou a coxa do cara. É importante a gente saber que nesse momento Inglaterra e França não eram lá muito amigos. Estavam rolando as guerras da coalizão, também conhecidas como guerras napoleônicas, tanto em terra quanto pelo mar.
E o Cochrane conseguiu desempenhar muito bem a função dele. Em 13 meses no comando do Speed, conseguiu capturar mais de 50 embarcações e fazer mais de 500 prisioneiros. O cara chegou a capturar um navio espanhol chamado El Gamo, que tinha 7 vezes o poder de fogo do Speed e contava com 329 tripulantes. O Speed contava só com 52. Cochrane foi apelidado de o Lobo do Mar e parece que quem deu esse apelido para ele foi o próprio Napoleão. É mole, cara. Só que a vida nem sempre é um morango. Em 1801, o Speed e Cochrane foram capturados pelos franceses perto do Estreito de Gibraltar. O Speed foi doado ao Vaticano, visto que Napoleão queria se aproximar do Papa, e o Cochrane foi submetido à corte marcial. No final, ele e seus tripulantes foram inocentados. Todos alegaram que não tiveram culpa na captura e que tentaram fugir dos navios franceses, que eram muito mais velozes. Sem um navio para comandar, tendo desavenças com o primeiro Lorde do Almirantado, levou um tempo até que o Cochrane conseguisse a liderança de uma outra embarcação. Foi só depois que ele ameaçou deixar a marinha que colocaram ele no comando de novo. Dessa vez em uma embarcação menor que uma fragata, uma outra decepção, o árabe só 10 metros maior que o Speed. Só que um amigo da família Cochrane assume o almirantado e Cochrane recebe uma nova embarcação, a fragata HMS Pallas, e em 1806 ele é designado para o comando do HMS Imperius, de 38 canhões. Apesar dos sucessos marítimos, Cochrane tinha um sonho de entrar na política, mas estava aguardando o momento certo, que aconteceu nesse mesmo ano, porque o parlamento foi dissolvido, novas eleições foram convocadas e o Cochrane foi eleito. Claro, essa não tinha sido a primeira eleição em que ele concorreu. Ele tinha concorrido pelo distrito de Honiton alguns meses antes, mas perdeu para o candidato que já tinha comprado o voto da galera, uma prática comum naquela região. Nessa primeira disputa, ele não demonstrou abatimento, mandou assar um boi, chamou os eleitores para jantar e deu uma grana para a galera como recompensa por não terem aceitado a propina do cara que foi eleito. Só que na próxima eleição, ele comprou o voto dos eleitores, o que levanta muitas dúvidas. Por quê? Para 2 vagas, haviam 2 candidatos. Ele nem precisava ter feito isso. Ele não se desligou da Marinha para ser membro do parlamento, só pediu uma licença. E na Câmara confrontava a própria Marinha e o parlamento. Ele criticava os 2 partidos que compunham a Câmara e queria debater a respeito de pensões vitalícias que alguns marinheiros recebiam como prêmio, além de denunciar abusos que aconteciam dentro da Marinha e denunciar negligência no reparo de algumas embarcações. Só que acabou não dando em nada. E para afastar o Cochrane do parlamento, o almirantado convocou ele a assumir o comando da Imperius e partir para o Mediterrâneo. Em 1809, ainda no comando da Imperius, uma das mais importantes batalhas da carreira do Cochrane aconteceu, a Batalha da Basque Roads, ou Batalha da Ilha de Aix. Uma esquadra francesa estava nas redondezas dessa ilha, no Golfo de Biscaia, na França, pertinho do rio Charente, uma região cercada por bancos de areia, águas rasas e também recifes. Ela era composta por 8 navios de linhas e 2 fragatas, e tinha como objetivo atrapalhar o comércio britânico na rota do Caribe. Então o que os britânicos fizeram foi cercar esses 4. Só que para manter seus navios ali, os britânicos tinham alto custo, enquanto para os franceses isso era mais tranquilo, porque estavam perto das suas fontes de suprimento. Pensando então em destruir essa esquadra, os britânicos decidem chamar o seu mais ousado marinheiro para liderar esse ataque, o Lord Thomas Cochrane. Quando Cochrane chegou no local do bloqueio, estavam lá 11 navios de linha, 6 fragatas e mais várias outras embarcações menores. Mas o cara teve que lidar com um inimigo bem comum, a inveja. Os próprios oficiais britânicos se sentiram desprestigiados pelo Cochrane ter sido escolhido para liderar esse ataque. E quem estava lá comandando a frota de bloqueio era o almirante James Gambier, um religioso fervoroso que não era muito querido pelos seus subalternos. A estratégia sugerida pelo Cochrane era utilizar brulotes, navios em chamas, cheios de materiais inflamáveis e explosivos que iriam se chocar contra a frota francesa. Os tripulantes dessa embarcação a posicionariam e iniciariam o incêndio e teriam 15 minutos para deixar a embarcação e remar num bote menor para longe dela até que a explosão acontecesse. E os franceses, por mais que já soubessem que um ataque viria, não imaginaram a brutalidade que ele seria.
Mais ou menos às 8 da noite, quando a maré já tinha subido, os primeiros burlotes foram colocados em direção aos navios franceses, que estavam posicionados em 3 linhas e antes deles tinha a barreira de proteção, feita com correntes e troncos de madeira. O primeiro burlote que se chocou com a barreira causou uma explosão sinistra, que fez com que os navios franceses posicionados na primeira linha começassem a fugir. Mas como o mar estava meio agitado, os próximos burlotes acenderam seus incêndios cedo demais e nem todos eles conseguiram atingir as embarcações francesas. Mesmo assim, foi um terror. Era navio menor tentando se esconder atrás do navio maior. Era embarcação em chamas empurrando o navio francês para cima de navio francês e um montão de tripulantes se jogando na água tentando fugir das chamas. Definitivamente, aquela não foi uma boa noite para os franceses. Quando a manhã finalmente chegou, Cochrane constatou que só 2 embarcações inimigas estavam flutuando. O resto estava tudo encalhado. E aquele seria o melhor momento para ele fazer o ataque decisivo. O problema é que o Gambier não estava autorizando a fazer o ataque. Antes mesmo das 6 horas da manhã, o Cochrane já tinha avisado o cara que aquela era a hora. E às 11h30, quando a maré já tinha subido e as embarcações francesas já estavam flutuando de novo, o Cochrane decidiu que não ia mais esperar pelo cara e foi fazer o ataque sozinho. Os navios franceses tentaram fugir através do rio Charente, mas a Imperieuse conseguiu alcançar eles e começou uma troca de tiro sinistra entre a Imperieuse e 3 embarcações francesas. A Imperieuse no meio, um dos franceses encalhado, mas todos os franceses eram maiores. Vendo que o Cochrane possivelmente tinha se metido numa enrascada, o Gambier autorizou que outras fragatas fossem auxiliar no ataque. E os franceses, vendo que o Cochrane teria ajuda, 3 embarcações se renderam e uma quarta foi afundada pela própria tripulação para que não caísse em mãos britânicas. Ao todo, os franceses perderam 5 embarcações de guerra, tiveram mais ou menos 200 mortos e 650 tripulantes foram feitos prisioneiros. Do lado britânico, foram 20 mortos, 37 feridos e nenhuma embarcação de guerra perdida. De volta à Inglaterra, Cochrane foi homenageado, se tornou um cavaleiro da Honorabilíssima Ordem Militar do Banho, um grupo restrito só a 36 cavaleiros na época. Só a galera que tomava muito banho. Esses são limpinhos. No final, até o Gambier elogiou a atuação do cara e vários outros oficiais que participaram da batalha foram promovidos. Cochrane, contudo, denunciou a atuação do Gambier, disse que ele foi relutante em fazer o ataque, só que foi um baita tiro no pé. Isso foi visto com antipatia por parte dos almirantes, que já tinham um pé atrás com o Cochrane por conta de outros confrontos no passado e não queriam mais ter um cara tão combativo sob os seus cuidados. E aí, na madrugada do dia 21 de fevereiro de 1814, aconteceu uma coisa que mudaria a vida do Cochrane para sempre. Um cara chamado Charles Berenger, mais se apresentando como tenente-coronel Dubourg, trouxe uma notícia falsa de que os aliados tinham entrado em Paris e matado e esquartejado Napoleão Bonaparte. Isso colocaria fim às guerras napoleônicas e conforme a notícia foi se espalhando, ela chegou na bolsa de valores, o que fez com que a cotação de alguns títulos públicos subisse. Mas como a confirmação da morte do Napoleão não chegou, a cotação desses títulos despencou, fazendo com que quem tivesse comprado eles quando estavam em alta amargurasse um grande prejuízo, mas quem tivesse vendido tivesse obtido grande lucro. A divulgação dessa fake news foi considerada uma fraude na bolsa e uma comissão foi instalada para investigar quem seria o responsável de espalhar esse boato. E quem acabou ficando na mira dessa investigação foi o Cochrane, que tinha obtido lucro naquela manhã e tinha ligações com o Berenger. Veja bem, no dia da fraude, o Cochrane tinha 139 mil libras em títulos, comprados 2 dias antes, e na meia do acontecimento, ele já vendeu. Até esse momento, ainda não tinham identificado o Berenger, só sabiam do cara através do nome falso dele, Tenente-Coronel Dubourg. Mas, na manhã seguinte, ele ter começado a espalhar esse boato, ele foi se encontrar com o Cochrane na casa dele, dizendo que estava com dificuldades financeiras e que precisava de uma roupa emprestada. O Cochrane emprestou essa roupa pro cara e, quando a Bolsa de Valores resolveu dar uma recompensa para quem conseguisse dar alguma informação que levasse até o Dubourg, o Cochrane foi até lá explicar a situação. Contou sobre a verdadeira identidade do cara. Só que o pessoal já estava sabendo, porque antes do Cochrane ir lá, outra pessoa já tinha ido e dito que o Dubourg era, na verdade, o Berenger. Provavelmente quem fez isso foi alguém que trabalhava na casa do Cochrane. O Lorde foi indiciado, julgado e condenado.
Foi multado em 1.000 libras, condenado a 12 meses de prisão e teve o seu nome retirado da lista de oficiais da Marinha, ou seja, foi expulso. Ele teve seu mandato cassado, mas sempre alegou inocência, alegando um conluio entre o parlamento e a Bolsa de Valores, dizendo que queriam se livrar dele. Até hoje ainda se debate se Cochrane estava de fato envolvido nessa falcatrua ou não. Muita gente acreditou na sua inocência. Tanto que parte da pena era de que o Cochrane ficasse exposto no pelourinho na frente da Bolsa de Valores, mas isso não chegou a ser aplicado porque tiveram medo de uma revolta popular. Ele também não foi o único condenado. O tio dele, Andrew Cochrane, também foi. E provavelmente esse cara era o verdadeiro cabeça do esquema todo. Quando Berenguer foi solto, e escreveu um livro dizendo que o Cochrane estava envolvido com a falcatrua, só que não sabia que aquilo ali seria um crime. Preso, Cochrane estava impaciente e, faltando 3 meses e meio para completar sua pena, resolveu fugir. Levaram uma corda para ele dentro da prisão, ele pulou a janela, pulou o muro e fugiu. Aí tu pensa que o cara pegou a esposa dele, o filho e o bebê e vazou pra longe, nunca mais tiveram notícia do cara. Mas não foi isso que aconteceu. Cochrane foi pro parlamento para exigir uma espécie de imunidade parlamentar. Mandaram ele esperar um pouquinho e logo prenderam de novo. Mas que beleza, hein? Fugiu da cadeia, foi no parlamento. Vocês acharam que eu não ia voltar? Voltei. Cadê meu cargo? Vamos te dar. Espera um pouquinho aí, senta aqui. Ele sentou na cadeirinha, daqui a pouco veio a polícia. Ah, não. Ele ficou preso até o dia 3 de julho de 1815, quando Napoleão já havia sido derrotado e as guerras que o consagraram já tinham terminado. Apesar de tudo, depois de solto, Cochrane voltou à vida legislativa. Mas, apesar de já não ser mais tão querido assim pelo público, a saudade do mar estava batendo forte. A essa altura, Cochrane já era casado e com filhos. Ele conheceu a sua esposa em 1812, a Catherine Corbett Barnes, quando ela tinha 16 anos e ele 35. Os dois se casaram em agosto daquele ano em segredo, porque a família do cara não aprovava essa relação, querendo que o Cochrane, na verdade, se casasse com uma moça de uma outra família. A propósito, o primeiro filho do casal nasceu durante todo aquele processo da fraude na bolsa. É aí que uma nova mudança na vida de Cochrane aconteceria. Boa parte da América do Sul estava envolvida em guerras de independência e um enviado chileno, incumbido de adquirir navios para formar uma marinha no Chile, se encontrou com o Cochrane e o indicou para o Bernardo O'Higgins, um dos grandes heróis da independência do país, para que ele assumisse a marinha chilena. Cochrane aceitou esse novo desafio e tinha como objetivo expulsar os navios espanhóis do Pacífico, de modo a consolidar a independência chilena. Mas também tinha que auxiliar na libertação do Peru, porque enquanto ainda houvesse uma colônia espanhola na América do Sul, todas as independências ainda corriam risco. Ele chegou em Valparaíso em novembro de 1818. Foi recebido com festa, homenageado com um jantar de gala, recebeu a nacionalidade chilena e a patente de vice-almirante. A esquadra chilena era composta por 5 embarcações e Cochrane se tornou o comandante da O'Higgins, embarcação essa que homenageava o líder do país. O Lorde escocês conseguiu capturar navios espanhóis e bloquear a entrada do porto de Callao, o principal porto do vice-reinado do Peru, mas seu maior feito durante esse período foi conquistar o porto de Valdívia. Vários fortes posicionados nas duas margens da Baía de Acesso contavam com 118 canhões e mais de 1.500 soldados. Cochrane sabia que não conseguiria vencer o poder de fogo dos fortes pelo mar. Eles tinham sido projetados para impedir um ataque marítimo e Cochrane só dispunha de 3 embarcações. Mas se seus homens descessem pela praia e tomassem os fortes pelo solo, eles tinham chance. Era o famoso elemento surpresa. E foi exatamente isso o que ele fez. Perto do primeiro forte, quando os homens de Cochrane estavam chegando à praia, os espanhóis deixaram suas posições no forte, foram até a praia e receberam os chilenos com rajadas de tiros. Mais obstinados, os chilenos conseguem empurrar os espanhóis para dentro do forte de novo e quando a noite cai, outros homens chegam até a praia. E enquanto um deles tenta tomar o forte pela frente, o segundo grupo consegue uma invasão pela retaguarda. Com a invasão do primeiro forte, os espanhóis buscam fugir para o segundo e são perseguidos pelos chilenos. Quando o segundo forte abre seus portões para abrigar os espanhóis, os chilenos acabam invadindo junto e um massacre lá dentro acontece. Desse forte, os espanhóis buscaram refúgio num terceiro e a mesma coisa aconteceu. Quando os portões foram abertos,
Os chilenos entraram e uma troca de tiros sinistra aconteceu, com mais uma vitória chilena. O quarto forte apresentou uma resistência maior, mas também não conseguiu resistir aos avanços. Quando amanheceu, 4 fortes haviam sido tomados e com a chegada de 3 embarcações, os homens que estavam nos fortes restantes acabaram fugindo. Isso abriu caminho para que Cochrane conquistasse a cidade em um plano ousado e arriscado que nem mesmo O'Higgins achou que daria certo. Cochrane conseguiu expulsar os últimos espanhóis de território chileno. O Peru também viria a conquistar sua independência com a ajuda de Cochrane, mas por lá, o Lorde escocês acabou não se dando muito bem com o José San Martín, um dos mais importantes libertadores da América. Cochrane achava o San Martín muito parecido com o Gambier, aquele cara da Batalha de Basque Roads, porque enquanto Cochrane queria fazer um ataque agressivo sem perder tempo utilizando elementos surpresa, o José San Martín queria aguardar e esperar que a população peruana se revoltasse contra os espanhóis por conta própria. A cidade de Lima foi cercada, um bloqueio na costa do Peru foi feito, mas o Cochrane queria um ataque decisivo. Opção essa que não foi aceita pelo San Martín. O exército espanhol e o vice-rei do Peru deixaram a cidade entre os dias 6 e 8 de junho de 1821. San Martín adentrou em Lima no dia 10 e assumiu o poder como o protetor do Peru. No dia 28 de julho aconteceu a cerimônia de proclamação da independência do Peru, na qual Cochrane foi um dos heróis. E no dia seguinte ele escreveu uma carta para o San Martín, dizendo que era urgente pagar as tripulações dos navios. Segundo Cochrane, os oficiais estavam com pagamento atrasado há mais de um ano, mas o San Martín disse que não pagaria a esquadra chilena, porque ele era o protetor do Peru. Isso deixou o Cochrane pistola, porque para ele não importava se era protetor do Peru ou do Chile, o que importava era que se pagasse os seus marinheiros. Mas tudo certo, porque ele chegou numa solução. Cochrane interceptou uma escuna peruana que transportava dinheiro do governo, conquistou essa grana e pagou todo mundo. San Martín ficou furioso e o próprio povo peruano, que viu Cochrane como herói, começou a ver ele como um marinheiro que agia simplesmente em causa própria. Chegamos então em novembro de 1822, quando Cochrane recebe uma carta dizendo que o imperador do Brasil, Dom Pedro I, o estava convidando para ser o comandante da Marinha Imperial Brasileira. Naquele momento, praticamente toda a região sul, sudeste e centro-oeste estava alinhada com Dom Pedro I, mas nas regiões norte e nordeste ainda havia resistência. O Brasil travava sua guerra de independência e buscava expulsar do país os portugueses leais à coroa. Cochrane aceitou o convite, dizendo que a guerra no Pacífico já tinha terminado, mas ele também queria saber as condições que ele encontraria no Brasil e queria saber se seu pagamento seria bom. Cochrane, na verdade, é conhecido por ser um cara que gosta de dinheiro. Ele chegou no Brasil em março de 1823 e no dia 1º de abril já foi para sua primeira missão, comandando um Manaus. Como é que eu vou falar isso aqui? Comandando uma embarcação chamada Dom Pedro I. A Marinha Brasileira estava em formação, mas não contava com marinheiros muito habilidosos e nem muito leais à causa da independência. A frota tinha 7 navios e buscou cercar o litoral de Salvador, evitando que suprimentos chegassem via mar, até porque a cidade já estava cercada por terra. Mas aí, no dia 4 de maio, as esquadras portuguesa e brasileira se avistam pela primeira vez e começa a primeira batalha que Cochrane se envolveria aqui no Brasil. Eram 11 navios portugueses que adotaram a formação em 2 colunas posicionadas em fila indiana. E o que o Cochrane fez foi se meter no meio dessa formação, separando as últimas 4 embarcações do resto da frota. O problema é que as outras embarcações brasileiras não conseguiram acompanhar o Cochrane, ou não quiseram, porque nessa batalha houve rebeliões em meio às embarcações brasileiras, inclusive na embarcação do Cochrane. 2 marinheiros leais a Portugal não estavam deixando que os outros marinheiros tirassem pólvora do paiol. Desse jeito, não teve como o navio brasileiro abrir fogo contra as embarcações portuguesas. Depois pegaram esses caras, deram uma camaçada de pau, mas a batalha terminou 45 minutos depois, sem nenhum navio capturado. Só que, para a moral dos portugueses, essa batalha foi uma baita derrota. E se sabia que novos ataques do Cochrane estavam por vir. Tanto a população quanto os soldados que estavam na Bahia, sofrendo com a fome, decidiram que era hora de encerrar sua resistência.
No dia 2 de julho, 75 embarcações de transporte e 17 navios de guerra deixaram a Bahia em direção a Portugal. Mas com a perseguição implacável, Cochrane, comandando o Pedro I e outras 2 embarcações, conseguem capturar mais de 30 embarcações portuguesas e fazer prisioneiro mais de 2.000 soldados inimigos. Esse foi um dos momentos mais importantes do processo de independência do Brasil. E caso alguém queira ver aqui um vídeo contando exclusivamente como que aconteceu a independência da Bahia, é só deixar aqui nos comentários. Contudo, a independência do Brasil ainda não estava garantida e Cochrane ruma para outro lugar ainda leal aos portugueses, o Maranhão. Chegando lá, avisa que a Bahia agora é leal ao imperador Dom Pedro I, que a frota portuguesa havia sido derrotada e que uma esquadra brasileira estava se aproximando. O que não era verdade, porque não tinha esquadra nenhuma vindo ali. Quem estava lá era só o Cochrane mesmo. Só que o Maranhão não quis pagar para ver, e no dia 28 de julho também estava declarando a sua lealdade a Dom Pedro. Cochrane, quando retornou ao Rio de Janeiro, foi recebido pelo próprio imperador e recebeu das mãos dele a insígnia da Ordem Imperial do Cruzeiro. Depois recebeu até o título de Marquês do Maranhão. O cara já estava com os cocos desse tamanho quando foi um dos líderes da Confederação do Equador em 1824 em Pernambuco, uma das mais importantes revoltas imperiais que se opunha à primeira Constituição do Brasil e também ao governo do Dom Pedro. E aí a gente já está preparado para cravar que o Cochrane seria um dos maiores heróis da história do Brasil. Só que esse cara era imprevisível, meu amigo. Começaram a haver divergências a respeito do valor dos prêmios de guerra, uma prática bem comum e internacional, onde os marinheiros recebem uma porcentagem do valor dos navios apreendidos. O Cochrane já tinha ganhado uma grana com isso quando atuou no Mediterrâneo e até na Marinha chilena, mas aqui no Brasil recebia homenagens, abraços e tapinhas nas costas. Mas o que o cara queria era dinheiro, meu amigo. Dom Pedro dizia, devo, não nego, pago quando puder, mas os dois não chegavam num consenso e o Cochrane não quis nem saber. A carta de demissão dele data o dia 10 de novembro de 1825 e antes de voltar para a Europa saqueou uma série de navios mercantes em São Luís e foi embora carregando dinheiro público. Essa disputa dele com o governo brasileiro continuou ocorrendo e o cara só recebeu tudo o que lhe era devido em 1873, 50 anos depois da sua contratação e mais de 13 depois que já tinha morrido. Cochrane morreu aos 84 anos, em Londres, em 1860, durante uma cirurgia para tirar pedras no rim. A Catherine continuou ao lado dele até o final. E se tu pensa que o cara sossegou depois que ele voltou para o Reino Unido, se engana, amigo, porque já em 1825, com quase 50 anos de idade, ele aceita a missão de ajudar os gregos na sua guerra de independência contra os otomanos. Só que lá, o desempenho dele já não foi muito notável. O que a gente não pode dizer que não foi notável foi a vida desse cara, que conquistou importantes vitórias com marinhas em formação, que capturou navios muito mais poderosos que os navios que ele comandava e que venceu batalhas onde todas as probabilidades diziam que ele não venceria. Em 1854, Thomas Cochrane foi nomeado contra-almirante do Reino Unido e depois que morreu foi enterrado na Baía de Westminster, sendo até hoje considerado um dos maiores ícones da Marinha Britânica. Isso sem falar que é um dos maiores heróis da independência chilena. Tu chegou no fim desse vídeo, cara, então tu podia pelo menos curtir o vídeo. Cara, tu assistiu até o final, tu sabe o trabalho que foi ler esse livro e fazer esse roteiro inteiro, editar todo esse vídeo pra postar aqui no YouTube de graça. Pô, e tu não vai curtir o vídeo? Ah, tá de brincadeira comigo, irmão? Se inscreve no canal também, compartilha pros teus amigos, porque de nada adianta tu contar a história do Thomas Cochrane pra todo mundo e ninguém vai saber. Vai ser o senhor palestrinha agora? Não, aí não dá, não, irmão. Manda pras pessoas pra vocês poderem debater e falar sobre essa mística figura que é o Thomas Cochrane. Beijo e vamos lá.